Assim é que ele havia de ser homem um dia. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto O Presépio, de Dom João da Câmara. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. Havia quase um ano que estava na loja, mercearia num bairro escuro, em que mal entrava de esguelha, como espreitando a medo um raio de sol entre as casarias muito altas da Rua Tortuosa. Com 12 anos, que saudades tinha da aldeia, da família, dos antigos companheiros de escola, dos cães amigos que ladravam de noite a vigiar a casa. Tudo lá tão longe. Ah, se ele soubesse! Pois nenhuma lágrima lhe viera anuviar o último adeus quando a diligência dera a volta na estrada e ele vira sumirem-se os choupos da ribeira e o lenço que mão saudosa sacudia no alto do cabeço. É que o deslumbrava a ideia de Lisboa, de que tantas maravilhas grandes lhe contavam. Ainda agora partia e já se via de volta na aldeia, de relógio e cadeia de ouro, a falar de alto, a puxar o bigode, a dar enchente como um januário que lhe arranjara o lugar. Com o seu examezinho de instrução primária, marçano de uma tenda. Não, que os pais não o queriam para cavador. Tinham sido consultados o mestre-escola, o prior, o senhor Freitas, lavrador muito importante que arrastava tudo nas eleições, o custódio, velhote de muito bom conselho, e todos se tinham mostrado de acordo. Não havia como Lisboa para fazer um homem. Era ver o Januário, que tinha casado com a viúva do patrão. A loja era de um cunhado dele, bom homem, áspero, mas bom homem. Os olhos baixos do Manuelzito, fitos no chão, viam no tijolo resplandecer auréolas, que giravam como o fogo de vistas pelas festas. Estava havia quase um ano, e no desvão da escada, onde às 10 horas o mandavam deitar, a morrer de calor no verão, no inverno a morrer de frio, punha-se a rever os campos e a casa deixados sem as lágrimas, que lhe corriam agora em grossos fios pelas faces. Os primeiros dias tinham passado muito lentos. A conselho do Januário, um biscoito ou outro da mão papuda e oleosa do merceeiro tinham-no ajudado na tarefa. Assim é que ele havia de ser homem um dia, mas o patrão mostrava a maior pressa. Pai, mãe e mestre-escola nunca lhe tinham batido. Atreveu-se uma vez a declará-lo. Foi pior. Chegou o verão. As festas de São João e São Pedro aumentaram-lhe a tristeza. Reviu nesses dias mais intensamente a alegria da aldeia, os bailes à noite em volta da fogueira, a ida à fonte pela manhã, o sino a tocar a missa e ele a pensar que quando fosse crescido havia de ter uma namorada por quem queimasse uma alcachofra, a quem cantasse umas quadras falando de estrelas e de flores. A bulha nas ruas nessas noites não o deixara dormir. Cada bomba era uma pancada no coração. Um sol idó que passou tocando arrancou-lhe lágrimas de imensa saudade. Pelos Santos, com a melancolia do tempo, ainda foi pior. Depois veio o inverno, começaram os dias de chuva. O mau tempo irritava o patrão, porque lhe afugentava fregueses. Na loja, com recantos muito negros, acendiam-se muito cedo os candeeiros, e o Manuelzito tinha pena da sombra em que se acolhia com maior amor. Pasmava os olhos, fugia com o pensamento para muito longe. Acorda, ralaço! Gritava-lhe o patrão. Estava a chegar o Natal. Que lindo era o Natal lá na aldeia! Andavam na rua a abrir um cano, quase ninguém ali passava. Os passeios eram cheios de lama. O patrão andava furioso. Então o pequeno teve uma ideia. Lembrou-se de fazer muito misteriosamente um presépio. O segredo em que havia de trabalhar mais o animava na tarefa.
Todos os dias, muito a medo, enquanto o patrão almoçava ou saía da loja algum instante, vinha à porta se não havia freguês a servir, espreitava, corria, apanhava um nadinha de barro nas escavações do cano. Escondia-o e, debaixo do balcão, quase às apalpadelas, ia fazendo as figurinhas. Assim modelou o menino Jesus, que deitou num berço de caixa de fósforos, Nossa Senhora de mãos postas, São José de grandes barbas, os 3 reis magos a cavalo e os pastores, um a tocar gaita de foles, outro com um cordeirinho às costas e uma mulher com uma bilha. Não se pareciam lá muito, mas ele deu provas de que sabia puxar pela imaginação. Sempre lhe faltava alguma coisa. Havia problemas difíceis de resolver. Um dia, engraxando as botas do patrão, lembrou-se de engraxar um dos reis e pôs-lhe depois umas bolinhas brancas de papel a fingir os olhos. Aos anjos fez asas com as penas de uma galinha que depenou para um jantar de festa que não comeu. Moeu vidro para fingir as águas do rio e no papel de embrulho recortou um moinho que só havia de armar à última hora. Levou nisso parte de novembro e dezembro todo, até ao Natal. Escondia os materiais debaixo da enxerga e de vez em quando revia-se na obra. O que mais o encantava era o menino Jesus, com a cabeça do tamanho de um grão de milho, com buraquinhos a fingirem olhos, ouvidos, nariz e boca. Tinha mãos com 5 dedos riscados a canivete e 2 pezinhos que ele achava um encanto. Com tiras de papel azul havia de fazer o céu e, como não tinha dourado onde recortasse a estrela, fez em papel branco uma meia-lua. Vinha quase a dar na mesma. Aquele mês passou correndo. Era a véspera do Natal. Às 10h30, o patrão mandou-o deitar e saiu. Que alegria estar só! Não lhe deixavam luz, mas que importava? Às escuras armaria o presépio. E logo começou. Enrolou o moinho, pôs-lhe as velas, esticou o papel azul que fingia o céu e pregou nele com um alfinete a meia-lua. Espalhou o vidro moído num S em volta das palhas. Dispôs as figurinhas, suspendeu os anjos. Depois fez uma carreira de fósforos de cera que todos se tinham de acender ao mesmo tempo num deslumbramento quando desse meia-noite. Deram 11h03. Ajoelhou. Batia-lhe o coração que lhe parecia que deviam ser milagrosas as figurinhas, que delas lhe viria algum bem, consolação da sua vida triste. Que seria quando ele iluminasse o desvão da escada e os santinhos se pusessem todos a luzir quase tanto como os verdadeiros? Rezava-lhes, rezava-lhes. Aquela hora, lá na aldeia, tocavam os sinos alegres e iam ranchos contentes a caminho da igreja. Lá dentro reluzia o trono e o sacristão, muito atarefado, ia, vinha. Meia-noite. Acendeu os fósforos e ficou embasbacado. Nunca assim vira coisa tão perfeita. Os anjos voavam deveras, os cavalos dos reis galopavam, o rio corria, as velas giravam no moinho e os pontinhos do menino Jesus sorriam-lhe no rosto a São José e a Nossa Senhora. Pôs-se a cantar como lá na aldeia. Andava nessas campinas esta noite um querubim. Tão enlevado cantava que nem ouviu o patrão abrir a porta, entrar na loja, chegar ao desvão. Acordou-o do êxtase um pontapé. Isso, agora larga-me fogo à escada. Varre-me já esse lixo. E ele, a chorar, levantou-se e foi buscar a vassoura. O bruto continuava aos pontapés. Vá, vá! Mas quando se deitou, encontrou na enxerga uma figurinha. Apalpou-a, conheceu-a logo. Era a do menino Jesus. Beijou-a muito. Pior vida levara do que ele. Sentiu de repente um dó muito grande do patrão, que não vira nada, nem que era tão bonito aquele menino com um olhar tão meigo nos seus olhinhos picados.
Desejo que tenham gostado do conto O Presépio de Dom João da Câmara. Obrigada por sua companhia e até a próxima!